Pessoal, boa tarde a todos. Vamos retomar então nossas palestras, né? Antes só um informe, para quem não conhece o Parque do Basalto, né? O Parque do Basalto ele funciona de terça a domingo, das 8 às 16 horas. Então é aberto ao público, quem quiser visitar, né? Pode estar vindo, trazendo a família. E o Centro de Educação Ambiental funciona de terça a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Né? O nosso centro ficou aberto, mas não funciona nos finais de semana. Então, fica o convite que se terminar um pouquinho antes, né? Quem quiser dar uma volta, conhecer a cachoeira, o lago, que ficou maravilhoso, né? O parque fica aberto até às 18 horas. Então, agora eu gostaria de chamar a Vanessa Maria Otaviani, enfermeira diretora técnica substituta do GVE 12. Vai falar sobre a epidemiologia das arboviroses transmitidas pela Aedes aegypti na regional de Araraquara. Perdão. Obrigado, Vanessa. Boa tarde, então, a todos e todas. Já conheço um pessoalzinho aqui da equipe de vigilância, alguns do controle de vetor, né? A gente já se viu pelas reuniões aí da vida. Para quem não conhece, o GVE, ele é uma parte da vigilância epidemiológica do Estado. Sobre a nossa abrangência, nós temos 24 municípios da região. E aí essa parte da vigilância, né, regional passa por nós para então seguir para o CVE em São Paulo. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês e vocês podem ir perguntando, a gente pode discutir, se tiver dúvida, podem interromper sem problema, tá? Aqui a questão da epidemiologia, então, o que é epidemiologia, o que ela estuda, né? A minha encomenda foi falar sobre a epidemiologia do Aedes. Então, a epidemiologia ela vem como um alerta para a gente sobre doenças que podem estar surgindo, como que ela se espalha, quais são as características dela, se ela tem uma preferência por algum público, por idosos, crianças, enfim. Qual que é o comportamento dessa doença, os lugares onde ela pode acontecer, e tudo isso para que a gente possa criar nossas ações, a gente possa prevenir, controlar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, olhando assim, falar, ai, que bonitinho, né? Eu fui tentar montar uma apresentação, comentei com o pessoal ontem, de uma linha de raciocínio, pensando na questão das arboviroses para dengue. E é muito difícil, porque não tem uma linha lógica e contínua que acontece. As coisas são múltiplas e ao mesmo tempo. Então, durante a minha apresentação, às vezes eu vou em algum assunto, volto e a gente vai discutindo o que acontece, né? E aí, quando a gente então pensa na questão do Aedes, a Paula, ontem eu pude assistir, ontem eu consegui ficar o dia todo aqui, né? Hoje, infelizmente, cheguei agora, mas eu assisti a apresentação dela, ela fez uma explanação muito boa sobre a questão do Aedes, né, das transmissões e dos mosquitos, então não vou entrar nisso de novo, mas só para relembrar a questão do Aedes, então, quando a gente pensa nele no meio urbano, a gente pensa em dengue, zika, chikungunya. A febre amarela está em asterisco, porque a gente não tem casos, graças a Deus, de febre amarela urbana, mas o Aedes é um potencial vetor. E aí a gente tem, então, os marcos históricos. Então, em 1980, a gente teve as epidemias, né, os primeiros casos de dengue. Em 2014, nós tivemos uma epidemia de chikungunya. 2015 e 2016, zika. Chikungunya na nossa região ainda é uma novidade, nós não passamos por uma epidemia. Tivemos e temos alguns casos isolados, mas não epidemia. E aí, quando a gente pensa na vigilância, e nesses casos, a gente precisa notificar, né? Quem é do pessoal do controle de vetores tem a notificação que guia aí o trabalho de vocês para os casos positivos, os prováveis, né? Toda a questão da nebulização, casa a casa. Só que essa ficha ela traz mais informações para a gente.
Inclusive tem uma portaria, né, que fala sobre todas as doenças de notificação compulsória para serviços públicos e privados. Então, qualquer serviço que atenda um paciente com algumas dessas doenças, dessa ficha, né, são várias doenças, é obrigatória a notificação por esse serviço ou por esse profissional de saúde. Então, existe uma legislação que obrigue a notificar. Que é essa fichinha aqui, que acho que a maioria já viu a carinha dela, né? Essa daqui é a da dengue e da chikungunya, que a gente digita no Sinan. E aí, quando a gente pensa em notificação, então, o que a gente tem? Aquele papelzinho que a maioria tem o acesso, e esse papel, ele é digitado no Sinan online. É um dos sistemas que a gente usa em vigilância. Aí nós temos também o CVESP, que é para as gestantes com suspeita de Zika, a gente também notifica os casos no CVESP, e no Sinanet, que é o de febre amarela. Então são 3 sistemas quando a gente pensa só no bendito do mosquito, sem falar da questão da vacina, que o povo da vigilância também fica de cabelo em pé, e tem mais uns 2, 3 sistemas aí para digitar. E aí, quando a gente fala da notificação, a gente tem 2 tipos de notificação, a obrigatória e a imediata. Então, a obrigatória, ela tem até 7 dias para ser digitada no sistema. Então, eu tenho suspeito de dengue, eu vou notificar e até 7 dias tem que estar no sistema. Se eu tenho um caso grave ou óbito, essa ficha, o tempo dela de comunicação são 24 horas. Então, são coisas mais urgentes. Caso grave, óbito de dengue, febre amarela, são 24 horas para a gente notificar. Então tá bom, a gente tinha um paciente, a gente foi, notificou, digitei no sistema, e aí, essa informação, o que acontece com ela? Ela sai da unidade, né, do serviço de saúde público, privado, a Secretaria Municipal de Saúde, o pessoal da vigilância consegue enxergar essa informação do município. Depois, essa informação, ela sobe para a Secretaria de Estado da Saúde e para o Ministério da Saúde. Então, aquela fichinha lá, que às vezes a gente preenche na correria e bota a informação às vezes não muito correta, vai fornecer dados para um monte de coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Inclusive para o trabalho de vocês no dia a dia, que vocês vão ver também o tanto de ficha de notificação que tem e o quanto isso gera de trabalho no dia a dia para vocês. E aí, então, nós tivemos a notificação, aí tem a parte da investigação epidemiológica. Então, essa fichinha, ela fornece para a gente o local provável da infecção. Então, se esse paciente adquiriu essa doença no município, em outro local, em algum deslocamento. Ele também proporciona para a gente a busca ativa de novos casos. Então, é o que a Paula traz da questão das visitas domiciliares, de conversar com a população, entender sintomas, perguntar como que tá, se tem alguém no entorno, né, na família, outros doentes. E também serve para a gente, tem a parte da coleta laboratorial, que a nossa referência é o IAL, que é o Instituto Adolfo Lutz, de Ribeirão Preto. Então, as nossas amostras aqui da região como um todo vai para Ribeirão Preto, onde é processada essas amostras. Então, a gente tem a notificação que dá esse norte para a gente. E aí, na epidemiologia, a gente tem outros dispositivos. Um deles também é a unidade sentinela de arboviroses. E aí, o que é isso? Eu falei para vocês no início que a gente tem 24 municípios, né? E aí, desses 24 municípios, nós somos divididos em regiões de saúde e elencados, então, a partir de 2022, 4 unidades sentinelas. Então, eu tenho 4 municípios onde tem uma unidade de saúde, que é um pessoal treinado, onde passa ali um paciente que teve febre, teve uma dor no corpo, uma cefaleia, alguma coisa nesse sentido. A equipe vai coletar a amostra de sangue desse paciente e vai encaminhar para o Adolfo Lutz para pesquisar alguns arbovírus, para a gente entender o que está circulando. Então, eu estou com dengue, que serotipo que está circulando? Ah, não, estou com muito caso de dengue, pode ser chikungunya, pode ser zika, pode ser febre amarela. Então, essa unidade sentinela de arboviroses, eles recebem por semana de 2 a 5 amostras dessas unidades e fazem esse processo circulando aqui na região, tá? E a circulação é homogênea, então a gente não precisa isolar isso em todos os municípios. A gente sabe que se está circulando aqui em Araraquara, está em Américo, está em Santa Lúcia, se está em São Carlos, está também em Porto Ferreira, está em Descalvado.
Então a gente já fez essa questão de isolar esses sorotipos e a gente sabe que esse ano a gente tem essa circulação dos 3 sorotipos. Também isolamos tanto pela unidade sentinela quanto por uma busca ativa laboratorial, que é um outro dispositivo que a gente faz também de vigilância. Como que acontece? Além dessa unidade, eu não tenho todas aquelas amostras que eu mando para o LUTS dos meus pacientes, e aí tem um monte que dá negativo, não deu dengue. O que o laboratório faz? Ele pega 10% dessas amostras que deram negativas e eles vão processar para outras doenças, vão processar para chikungunya, vão processar para zika, e aí fazendo isso a gente consegue também prever se tem alguma coisa circulando, como aconteceu, a gente isolou alguns casos de chikungunya. Então até então nós não tínhamos, e o Instituto, né, o Adolfo Lutz, por essa busca ativa, identificou na nossa região alguns casos de chikungunya. Então pessoas que deu negativo para dengue, eles foram ver depois, tinha positivo para chikungunya. Tem um tempo para essas amostras ficarem guardadas ou não? O Adolfo Lutz, eles têm uma soroteca, né? Cada laboratório tem a sua capacidade de armazenamento, tá? Infelizmente, a maioria, por exemplo, de hospitais pequenos não tem. Ou laboratórios, né, de locais menores, eles conseguem guardar a amostra 1, 2 dias e às vezes descarta. O Adolfo Lutz, ele tem um período ali, acho que de uns 30 dias eles conseguem guardar, tá? E aí, gente, então a gente falou da dengue, da zika, da chikungunya, a gente notificou esse paciente, né, teoricamente vai iniciar ali um tratamento pensando em dengue porque eu não tenho resultado de exame dele. E a gente não precisa ter resultado de dengue para tratar a dengue. A gente vai tratar o paciente pela clínica, né? E aí eu trago esse... Quando você fala de chikungunya, a sintomatologia da chikungunya não é bem diferente da dengue? É tudo muito parecido, principalmente no começo. Então, para todas as arboviroses, e até para aquela virose lá que o doutor fala, quando você vai lá e não sabe muito bem o que tem, elas têm um início muito parecido, com febre, dor no corpo, indisposição, dor de cabeça, dor nos olhos. Então, tanto dengue, zika, chikungunya são muito parecidos. A gente tem alguns fatores que nos levam a pensar em uma ou em outra, né? A dengue dá muita dor no corpo. A chikungunya afeta mais a articulação. Então, normalmente a pessoa tem dor nos joelhos, no tornozelo, a articulação das mãos, né? É o que dá uma diferenciada. A questão da zika, às vezes a pessoa tem... os olhos, né, ficam mais amarelados. A questão do exantema na zika acontece antes do que na dengue, então na dengue o exantema ele demora mais, ele aparece lá para o 5º, 6º dia, na zika já é no início dos sintomas, né, logo no início ali da febre a gente tem essa parte do exantema, só que a gente mistura tudo isso com um monte de outras doenças, com Covid, né, que a gente tem também, que dá essa dor no corpo, dá essa febre. Então, às vezes quando a gente pega um protocolo, parece fácil distinguir, mas ali no dia a dia, num pronto-socorro, naquela rotina, realmente pode ser confundido. Então, por isso que a gente sempre fala, na dúvida, trata como dengue. Porque aí a gente vai priorizar a hidratação, que é um pouquinho do que eu queria trazer aqui para vocês. O que a dengue faz no corpo das pessoas, né? Dá essa febre, dá essa dor no corpo, mas ontem eu trouxe uma analogia para o pessoal entender um pouquinho essa parte de exames que eu vou falar. A gente tem que imaginar o nosso sangue como se fosse um suco de laranja natural que a gente espreme no espremedor, e aí fica aquela parte líquida e tem aqueles gruminhos da laranja, não tem? Vamos pensar que tudo isso é o sangue que está no nosso corpo. O que a dengue faz? Ela faz com que as nossas artérias, vou falar de uma forma bem simplificada, mas que elas fiquem mais permeáveis. Vamos fazer de conta que a nossa artéria, que ela permite que passe os nutrientes, com uma peneira bem fina, se tornasse uma peneira mais grossa, mais aberta. Então, o líquido passa com mais facilidade.
E é isso, é como se a gente estivesse coando um suco de laranja. O sangue, ele teria que ser a composição dele do suco bonitinho lá, quando a gente termina de fazer, com o líquido e os gruminhos. Na dengue, é como se a gente estivesse coando um pouco esse suco. E aí a parte líquida, que é a parte do plasma, ela consegue escapar para outras partes do nosso corpo e não ficar ali dentro das artérias, das veias, do nosso sistema circulatório como a gente precisa. E onde que a gente tem espaço dentro do nosso corpo para esse plasma escapar? Pulmão, cérebro, parte abdominal. Então, o paciente com dengue, a gente não vai ver ele se esvair em sangue quando fala que está com dengue hemorrágica. Tanto que a gente não usa mais essa palavra, né? A gente usa dengue grave, porque esperava-se as pessoas chegarem muito grave, esperava a pessoa chegar com o nariz sangrando, com o olho sangrando, e não é assim. Esse sangue, essa parte líquida do sangue, ela é perdida para dentro de cavidades, então a gente não enxerga. É onde o paciente começa com dificuldade respiratória, porque esse líquido está invadindo a parte espaço pulmonar. É onde esse paciente começa com muita dor abdominal, porque esse líquido está livre ali, solto na cavidade abdominal e está fazendo falta no sistema sanguíneo dela. E aí a pressão começa a baixar e o paciente começa a ficar grave. Então a gente não vai esperar a pessoa chegar ensanguentada, porque esse sangue está sendo perdido por ali. Em alguns casos vai acontecer sim sangramento de gengiva, porque fica frágil capilar, vai, né? Mas depois, com os dados lá da notificação que eu mostrei para vocês, eu vou mostrar os sintomas que a gente tem na maioria dos pacientes, que não é essa coisa tão ensanguentada que a gente pensa do paciente grave, tá? Aqui eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho sobre os exames, porque vocês estão lá no dia a dia com essas pessoas que estão suspeitas de dengue, para vocês entenderem o porquê que fez um exame, porquê que não fez o outro, o porquê que a gente fala de plaqueta e não deveria falar tanto de plaqueta, e sim também do hematócrito. Então eu trouxe esse quadrinho para a gente conversar um pouquinho a respeito. Aqui, gente, na linha de cima, para quem não está enxergando, juro que está escrito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos pensar aqui, ó, até 10 dias de início de sintomas, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui no início? Do 1 ao 3º dia é o que a gente chama de fase febril. É quando a pessoa começa os sintomas, ela está com muita febre, e aí, ó, a temperatura pode chegar até 40 graus. É um período onde o paciente tem um risco sério de desidratação, a parte de viral dele está bem alta, o hematócrito dele que estava alto vai cair. E a plaqueta dele vai cair. E o hematócrito está ali estável, depois vai subir. Então, nesse período, eu não tenho bastante vírus ali circulando até o 3º dia? Então, por isso que nesse período a gente faz um exame que chama PCR, que é um exame que eu consigo ver o vírus ali ativo no corpo da pessoa. E a gente também faz o teste de NS1, que é uma proteína também muito abundante nesse início aqui da fase. Então, até o 3º dia, acho que a maioria dos municípios usa até o 5º dia, a gente faz o teste rápido de dengue e o exame de PCR para alguns casos de paciente, porque ele é um exame que tem uma coleta mais complicada, conservação, tudo certinho. Então, por isso que a gente faz nesse início aqui, tá? Aí aqui, se vocês olharem, olha, a gente tem a questão da sorologia, que é o exame de sorologia de dengue que a gente fazia depois do 6º dia. Então, olha só por quê. Então, o meu corpo estava com um monte de vírus, estava bem alta aqui a minha viremia, e aí depois lá do 6º dia, olha, eu começo a ter uma resposta imunológica ali do IgG e do IgM. Então, o corpo ele leva um tempo para processar toda essa infecção e ter uma resposta imunológica. Então, por isso que a sorologia a gente só faz depois do 6º dia. Por isso que a gente antes mandava o paciente ir para casa e aguardar o 6º dia para coletar exame. Porque antes disso, não adianta. Assim como não adianta eu tentar fazer um exame de PCR ou NS1 depois do 5º dia, porque também toda essa parte viral já não tem mais. Joia? Os macaquinhos vão ser invadidos.
E aí a gente faz o que para o paciente? Para a gente tratar ele sobre a ótica da dengue. Então eu preciso saber o resultado de exame? Não, eu preciso de um hemograma. E aí o que o hemograma vai falar para mim desse paciente? Isso daqui é o esperado. É esperado que a plaqueta dele caia e é esperado que o hematócrito suba. Lembra lá do suco de laranja? O suco de laranja, perdendo a parte líquida dele, vai ficar um monte de parte sólida, que é o que acontece na dengue. Se essa parte sólida for muito alta, nosso sangue vai conseguir circular e levar nutriente, tudo certinho? Não. Então, essa parte sólida, densa, como que eu vejo no exame? Hematócrito. Não é plaqueta que eu vou olhar, né? Plaqueta, ela tem seu grau de importância? Sim. Mas a gente vê que as pessoas esquecem do hematócrito. Quem fala para mim o tanto que eu preciso hidratar esse paciente é o hematócrito, tá? Então ele tem que ser olhado ali em conjunto com a clínica do paciente, com o período que ele está de sintomas, para eu determinar se eu tenho que hidratar ou não. Esse hematócrito, eu colho dele aqui no início, quando a pessoa diz que está com dengue, aí o exame vem normal. E aí a gente fala assim para a pessoa, ai, tá ótimo o seu exame, volta depois se você sentir alguma coisa. Não é assim. A gente colhe o exame no início, quando o paciente está com febrão, e aí o que vai acontecer? A febre vai sumir e a gente vai ter o período crítico, que é do 3º ao 6º dia. Então, do 3º ao 6º dia, esse paciente tem que voltar na unidade, ele precisa fazer o hemograma, porque é aí que eu vou comparar como ele estava no início, que o exame estava normal, e é esperado, e aí eu vou ver como que ele evoluiu 3 dias depois. E aí eu vou falar, nossa, olha só, subiu muito o hematócrito dele. Vou me hidratar rapidão, porque vai complicar, né? Então, é preciso ter esses 2 exames para a gente ter um parâmetro e ir conduzindo ali a clínica para a gente evitar uns desfechos aí ruins desse paciente. A plaqueta, se ela cair muito, a gente vai internar o paciente? Vai, mas a gente vai correr com essa plaqueta, quando uma plaqueta está lá em 60, 50 mil, né? Aí esse paciente precisa de internação. Mas é raro, a gente tem paciente que vai a óbito com plaqueta em 200 mil. Mas o hematócrito dele estava 55, 54. Então ele morreu por causa da plaqueta em 200 mil? Não, a plaqueta dele estava ótima. E a gente vê isso se repetindo muito, tá? Parece uma coisa boba, mas dengue é muito difícil de tratar. Porque a gente não tem só dengue. Então a gente sempre fala, quando alguém diz que é fácil tratar dengue, é porque não sabe tratar dengue. Se alguém falar, não é tranquilo, é só hidratar, é só tomar o soro, não é só, é complexo o negócio, né? Se o paciente é renal, a gente tem que ter um outro olhar. Criança, a gente tem que ter um outro olhar. Idoso. Tá já essa parte dos exames, gente? Oi. Só uma colocação que eu observo também que, infelizmente, se usam o exame de hemograma para diagnosticar dengue e, assim, pensam muitas vezes no paciente que falam, não, sua plaqueta tá boa, não é dengue, então não vai fazer outro exame, né? Sim. E acaba pensando a pessoa falando, você não está com dengue porque sua plaqueta está normal. Exato, a gente ainda tem essa cultura de olhar sua plaqueta e olhar a plaqueta nesse exame inicial aqui, dos 3 primeiros dias, onde vai dar tudo normal. Então, assim, a gente precisa parar de se preocupar tanto com o diagnóstico e pensar em tratar como dengue, né? Então, tá bom, então não é dengue, é o quê, então? A gente precisa começar a se questionar, né? Vai conduzir como a situação? Porque a gente vê, vocês vão ver aqui nos dados, que o nosso desfecho, o nosso cenário não está bom. Aqui eu trouxe para vocês a questão dos dados, então. Então, nós tivemos lá os exames, atendemos os pacientes, a gente vai conduzir o caso, né? E aí vão ter os desfechos dessas fichas. Então, foi dengue, não foi dengue, qual que é o nosso cenário, né? Nós trabalhamos com os casos notificados. Então, aqui são todos os casos onde se pensou em dengue. E aí, tudo isso aqui foi para o pessoal do controle de vetor. Fazer bloqueio, casa a casa e tudo mais. E aí, desses notificados, a gente vai ter os casos descartados, onde falou que não era dengue, né? Teve um outro diagnóstico. E a gente vai ter os casos prováveis, que são os positivos mais o que a gente está aguardando o resultado. Por que olha esses dois, né? O positivo junto com o que está aguardando o resultado?
Porque na epidemiologia a gente sempre tem que trabalhar com o pior cenário. Então, qual que é o meu pior cenário? Se der tudo ruim, o que eu tenho que me preparar para acontecer? Então, a gente trabalha com casos prováveis. Eu pensando que todos os meus casos que estão em abertos, eles podem se tornar dengue. E aí, qual vai ser a minha estratégia para enfrentar isso? Então, a gente teve as fichas, eles estão classificados lá como os casos prováveis ou descartados. E aí, para a gente confirmar ou descartar, a gente usa critério laboratorial ou clínico epidemiológico. Laboratorial é quando eu consigo mandar lá para o laboratório, não é o teste rápido. E clínica epidemiológica é quando eu faço a análise da região, vejo se tem caso positivo ou não na região e vou encerrar, né? Pelas novas diretrizes, o exame de NS1 a gente só faz para pacientes do grupo A, que são pessoas jovens, adultos, sem comorbidades. Então, a gente faz o teste rápido para ele. Lembrando que teste rápido pode dar falso negativo, pode dar falso positivo, por isso que a gente faz para essa população do grupo A, que é o que tem menos risco ali de ter alguma complicação, tá? Pacientes do grupo B, que é pessoas doentes crônicas que têm um risco de descompensar, diabético, cardiopata, pessoas com doenças, algumas síndromes, né? Elas se encaixam no grupo B, menores de 2 anos também e idosos, e aí para esses a gente pode pedir aquele exame lá de PCR, que a gente conversou e mandar para o Adolflux. Caso grave, óbito, gestante, também a gente manda para o Adolflux, pode pedir tanto PCR quanto sorologia. Tá? Então tem essa classificação, por isso que não é pedido o mesmo exame para todo mundo, com exceção do hemograma que a gente tem que pedir, tá? Pelo menos uns 2 aí durante a infecção suspeita de dengue ou alguma outra arbovirose. Aí aqui a gente trabalha com os casos confirmados e a gente calcula uma coisinha que chama incidência, que é para saber se o município está em transmissão em alto risco, né, de epidemia ou não. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, acima de 300 casos por 100 mil habitantes, a gente já considera uma incidência alta, tá? Aqui, ó, a partir de 300, tá? Aqui, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 5.000, 1.000. Então, a nossa região inteirinha, tá em epidemia. A incidência do GVE como um todo, ó, deu 6.206. Ela nunca foi tão alta, a gente nunca notificou tanto suspeito de dengue, a gente nunca teve tanto caso positivo quanto esse ano. A gente está com um total de, ó, isso aqui foi de antes de ontem, tá? 64.711 casos positivos. A gente teve quase 100 mil, hoje talvez tenha chego, em 100 mil notificações suspeitos de dengue na região. É muita gente. É muita gente. Tá pequenininha a letra, não dá para vocês se enxergarem muito aí, né? Mas tá os positivos dos 24 municípios aqui. Vocês sabem esse valor, né? Acho que a maioria conhece, né? Isso é por 100 mil habitantes, né? A incidência sim, que é o que está em amarelo, né? E aqui ao ladinho, olha, o total de positivos por município. Aqui, gente, ó, a gente, usando então a fichinha do Sinan, a gente tem aqui, ó, número de fichas de casos ignorados em branco, o que está descartado, inconclusivo, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Aqui a gente teve, ó, 33 pacientes com dengue grave. Só que nós tivemos mais de 50 óbitos confirmados por dengue. A gente tem mais de 50 óbitos ainda em investigação. E a gente teve, acho que 36 ou 39 por outras causas. Então passa de chega a 140. Eu tive só 33 dengue grave? Vanessa, Quer falar? Eu tenho uma amiga que a avó tem 63 anos. Uhum. Ela foi internada com dengue, ficou cerca de um mês no hospital. E na última semana,
descobriram que ela tinha leucemia. Uhum. Aí ela morreu de dengue ou de leucemia? Porque ela foi internada Fica uma por dúvida. causa da dengue. Uhum. E aí, como que fica nesse caso? Sim. Então, quando a gente tem óbito por dengue, gente, por mais que a gente tenha um resultado de exame falando que é ou não dengue, a gente tem que investigar. Porque existem alguns casos como o dela que são mais complexos, né? Então, e aí, foi dengue ou foi leucemia? Porque ficou um mês internado. Então, tem que ser feita uma investigação, avaliar todo o histórico clínico dela, se ela já tinha algum sinal ou não de alguma doença que, com esse desfecho, né? E entender até que ponto ela evoluiu de uma melhora da dengue e entrou nesse quadro de leucemia. Mas, por exemplo, leucemia, às vezes a gente não associa tanto a dengue, né? Mas tem casos onde a pessoa morreu, teve dengue, internou, e aí ela teve um AVC hemorrágico. Aí colocam um AVC hemorrágico. E aí você fala, mas e a dengue? Ah, não, mas foi um AVC. Ué, mas e a dengue não dá aquela fragilidade capilar que pode ter levado ela a ter AVC? Então, tudo isso tem que ser avaliado e discutido. Né? O que leva ao quê? Ah, não, foi, sei lá, um AVC por aneurisma que a pessoa tinha, ela teve um quadro de hipertensão. Ah, então tá bom, então talvez não Então, seja... essas investigações. Todos os casos de dengue, onde a pessoa evolui para óbito, tem que ser feita essa investigação. E aí aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, então aqui estava com 94 mil fichas, e aí a gente teve, ó, 27.157 fichas descartadas. A gente disse que não era dengue, mas vocês foram lá trabalhar, ó, quase 30 mil casos. Quantos quarteirões dá isso? A energia que a gente dispensa. Então, a gente precisa também repensar os critérios de notificação. Né? É esperado, sim, que um percentual das fichas dê negativo, mas a gente tem que avaliar a qualidade do nosso município. Né? Então, é importante que vocês, como controle de vetor, sentem junto com a vigilância e falem, vamos analisar nossas fichas? Qual o percentual de positivo que a gente tem e de negativo? Tá com muito negativo? Quer dizer, vocês estão trabalhando pra caramba em alguma coisa que não é dengue e é o quê? O que está circulando aqui? Que tô com, sei lá, 60%, 70% das notificações não são dengue. O que está rolando, então? Né? A gente precisa voltar a olhar os dados para a gente conseguir focar nossa energia no que realmente importa. Aqui os óbitos, olha, que eu trouxe para vocês. 56 notificados, né, que são por dengue, 51 estão por outras causas, eu inverti, e 35 ainda em investigação. Então, é bastante óbito. A gente nunca também teve tanto óbito assim por dengue. Ano que tinha bastante óbito era 25, 30. A gente nunca chegou num valor desse. E aí a gente precisa lembrar que dengue é um óbito evitável. Ninguém deveria morrer por dengue. Ai, mas ela tinha... Gente, tem uma lista, um CID, toda a parte da investigação, e dengue é óbito evitável, ponto. Né? Não é uma causa onde o desfecho não teria como ser diferente. E aí a gente tem aqui, ó. E aí, o que eu costumo dizer, né? São óbitos que a gente, de alguma forma, tem um pedacinho de culpa. É meio triste, mas o avião não cai sozinho. Então, tem a nossa culpabilidade na questão da assistência, na questão do controle. Então, se a gente não tivesse o mosquito ali, tem a parte da população que é culpada também, porque se a gente cuidasse do nosso quintal, se a gente não tivesse esse tanto de mosquito também, o desfecho seria diferente. Tem a questão da assistência, que às vezes a gente vê que deixa de pedir um exame, que deixa uma hidratação, que às vezes prorroga, que não faz uma classificação de risco do paciente, que é muito importante, aquele cartãozinho da dengue, né? Porque aquilo lá são vários alertas que a gente tem. Então eu tenho um paciente que está com a pressão alterada e ele tem dengue, mede a pressão do paciente em pé e sentado, isso daí já mostra pra gente se ele está com algum sinal de choque ou não, antes dele apresentar. Olha que beleza! Tem como prever que o paciente vai evoluir com um desfecho desfavorável.
Tem uma prova do laço que eu posso fazer. Eu posso aferir a pressão dele em 2 posições. Eu posso perguntar se ele tem alguma doença crônica. Eu posso perguntar se ele está com manchinha já em alguma parte do corpo. Então são coisas que parecem bobeira, mas que podem contribuir de uma forma assim, de antecipar para a gente um quadro de uma piora. E que às vezes a gente deixa passar. Muitas vezes a gente deixa passar. Aqui eu trouxe para vocês da questão da chikungunya. A gente tem 13 casos positivos. Lembrando que na dengue a gente tem em torno de 70% a 80% dos casos assintomáticos. Então a gente notificou quase 100 mil suspeitos com 64 mil positivos. A gente tem 3 vezes isso de pessoas que tiveram dengue, mas sabe aquele dia que você acordou meio indisposto, com uma febrinha, o corpo ruim, tomou um remedinho, melhorou e segue a vida? Teve uma galera bem grande aí que teve isso e que foi dengue. Só fazer uma colocação, às vezes o agente vai na casa do polícia fazer a vistoria, tá limpinho. Do lado tem um prédio público, tá um lixo, cheio de mato. Isso aí também desanima muito até os moradores. Sim. E o agente, né, que vai lá fazer a vistoria. O que ele vai falar para a pessoa? Olha aqui. Eu estou fazendo a minha parte. A zeladoria pública é um... A zeladoria pública está deixando a desejar. Isso acontece muito. Uma coisa que a gente, nas reuniões de sala de situação, que a gente conversa muito quando a gente vai com os prefeitos, é instituir as brigadas municipais. Porque, vamos supor, eu trabalho numa unidade de saúde, que tem um gramadinho ali, que tem, poxa, dá pra gente combinar de conversar, de catar, não é ali um descartável que fica jogado ali, ou né, ver essa questão de plantas, de lixo, pensar numa manutenção preventiva. Então a gente sugere que sejam criadas as brigadas municipais e até sugerir a questão das brigadas para o serviço privado também. Aí a gente entra na questão do mato, que é um problema. A gente não pode fazer capina química, que é o tal do mata-mato. E aí a gente tem prefeituras cortando capim como se fosse grama, né? Aí vai lá, passa, em vez de arrancar o mato que tem que ser arrancado, passa aquela máquina de cortar a grama e na primeira chuva já está tudo enorme de novo e acumula-se o lixo. A unidade de saúde que eu trabalho, por exemplo, ficou 6 meses sem manutenção, parecendo uma floresta amazônica. E ninguém fazia nada. Sim. Dia para limpar e não limpar. Isso aí também desanima muito os profissionais, né? Você vê onde se trabalha naquela situação. Sim. Eu percebo que também sobre o paciente, por exemplo, mais teve dengue há 3 anos atrás, ele sabe como é o sintoma, muitos não vão atrás de ajuda médica, porque falou, eu sei como trata, eu virou, eu tomo em casa e hidratar, eu tomo água em casa. E aí, muitas vezes, a pessoa está muito... Eu estava falando que muitas vezes a gente vai na casa do morador e, tipo, há 3 anos atrás ele teve dengue ou conhece alguém que já teve, então conhece o sintoma, e aí ele acaba não indo atrás de ajuda médica. Muitas vezes está muito mal, a gente até anota no boletim falando que a pessoa está ruim, a gente tenta conversar com ele para falar para ele procurar ajuda, mas ele fala assim, não, hidratar eu hidrato em casa e de pirona eu tomo em casa. E aí, por exemplo, no Dengário, que é lá na nossa sede, teve dias de estar com uma fila enorme e aí eles falam assim, pra quê? Eu tô passando mal, não quero ficar lá parado esperando atendimento. Eu também não queria. Acabam não procurando médico. E assim, pelo que a gente percebe, tipo, a gente vai fazer um bloqueio de 2 doentes, a gente chega lá, a gente encontra 10 doentes. Então é complicado. Acho que tinha mais alguém que queria falar? Reinaldo. Eu acho que eu todo mundo ouve, né? Mas não. Então, além disso, tem o quê? Além das pessoas que não querem ir para a unidade para continuar o processo, poder passar pelo médico, não querem esperar, tem as pessoas que passam a primeira vez e não retornam. Pede para poder voltar, para fazer o exame de novo, não sei, e a pessoa não retorna. E a gente liga, dá número errado, endereço errado, e assim a equipe fica até mesmo para poder fazer um bloqueio, a hora que chega lá no setor não é a casa dele, é a casa da mãe, é a casa da tia,
a casa de alguém que nunca passou bem nem por aquele endereço naquela hora. Então, o preenchimento também da ficha, da notificação, a hora que o enfermagem está fazendo, fica desejado, ficam quase todos os campos sem preencher. E aí, a hora que vai pegar um agente para poder encaminhar para o setor, para poder fazer outros trabalhos, você fica à mercê de falta de informação. E essa falta de informação abate muito e acarreta muito para a gente no campo. Fora também a logística de você saber se aquela pessoa teve ou não teve dengue. Uma análise que vai fazer para poder fechar aquele caso. É um monte de coisa que acarreta na situação que estamos hoje, com esse monte de casos de dengue. Porque aí a hora que chega lá em cima, aconteceu a falha do paciente que foi lá e não voltou, aconteceu a falha do preenchimento da ficha, aconteceu a falha do setor público, que a limpeza não faz a limpeza de poeira, não faz a limpeza de terreno, aconteceu a falha do morador, que joga lixo em todo tipo de terreno. Ele limpa a casa dele, minha casa está limpa, mas joga no terreno do lado. Ou aquele que faz a poda, faz a limpeza e tudo, e joga nos terrenos dos canaviais, joga nos terrenos baldios. E assim, quem sai culpado é a equipe de controle de vetores, como sempre. A gente chega lá, o controle de vetores não está no meu direito, o controle de vetores não está no direito. Mas é o conjunto. Eu acho que a falha, a gente não, quando a gente até investiga, a gente não procura culpados, né? Mas a gente tem que tentar melhorar a nossa rotina, nossa dinâmica. E aí, quando eu digo que a dengue é um óbito evitável, é evitável e por todos, né? Todos nós, controle, assistência, governantes, prefeito, é uma culpinha de cada um. E é algo que a gente carrega que não tem como, né? Juntos a gente tem que descobrir outras estratégias para conseguir enfrentar isso. Quando a colega fala que a pessoa já teve dengue 1, 2, 3 vezes, a gente precisa alertar a população que quanto mais vezes ela tiver dengue, maiores são as chances dela ter um desfecho ruim, uma complicação. Tá? Isso já é comprovado. Então, quanto mais infecções essa pessoa teve, maiores são as chances dela ter um desfecho ruim, de agravar. E aí, se tomar água, a gente precisa tomar muito cuidado, gente. Tem uma continha que padronizou agora que cada um tem que tomar 60 ml por quilo por dia de líquidos. Tá? Você pega um adulto aí, uns 70, 80 quilos, você tem que tomar 4,5 litros, 5 litros de água, 6 litros de água. Quem consegue? Se a gente já não toma quando tá bem, na dengue você não quer levantar nem para fazer xixi, você vai tomar 2 litros de água? Não vai. Não vai. Eu tive uma gripe semana passada que eu não consegui levantar para comer. Imagina dengue. Eu nunca tive dengue, que eu saiba. Mas dizem que você não pode desejar a morte do inimigo, mas você pode desejar que ele pegue dengue, que dizem que é bem parecido, né? Diante do que foi colocado, né? Vocês no grupo de vigilância, né? Vocês têm os casos confirmados e os prováveis, mas vocês têm algum cálculo, alguma média assim, que vocês consigam fazer para colocar aquilo que o amigo falou, os casos subnotificados? Porque se nós temos 10 mil casos confirmados, né? Contando subnotificados, tem algum cálculo assim? Então, a gente sabe que em torno de 70% das pessoas têm dengue e nem sabem. Então, esse número aqui, a gente já coloca mais 70% aí, em cima. Você está com 10 mil, né? 17 mil. Sim. Então, a gente tem em torno de 70% a mais de casos onde a pessoa teve aquele sintoma leve, ou não foi, ou não procurou atendimento, ou foi algo que talvez ela nem tenha percebido. Ao contrário da chikungunya, na chikungunya a gente tem de 70% a 80% das pessoas apresentando sintomas. Então é estranho quando a gente olha, a gente vê Araraquara e São Carlos só, com casos e com poucos casos.
Então a gente sabe que no meio daquele monte de caso de dengue, tem um monte de caso de chikungunya. Não tem como o mosquito picar e morrer. Ele vai dar uma picadinha ali nos vizinhos, né? Ele vai voar ali do lado, na mesma casa. Então, quando a gente olha casos muito isolados, a gente fica assim, opa, tem mais. Araraquara, não sei se tem alguém de Araraquara aqui hoje, da vigilância. Araraquara tem esses 10 casos aqui, porque tem um convênio com a Unesp. Ontem eles estavam explicando aqui, eles têm um convênio com a Unesp, e aí por semana eles mandam 40 amostras que fazem o exame de PCR e também testa chikungunya. Então por isso que descobriu, porque procurou. Só que hoje a gente não tem capacidade no Adolfo Lutz de Ribeirão Preto para fazer esse tipo de busca. Então eles testam chikungunya só quando é solicitado. E Araraquara está fazendo para essas 40 amostras aí que dão negativas, eles já processam, por isso que está aparecendo. Então, para o ano que vem, aguardem, vai ser pior. Ainda dentro da parte da vigilância, gente, que eu falei dos cenários para vocês, daqueles 300 casos por 100 mil habitantes, a gente tem também uma ferramenta que chama diagrama de controle. Tá? Aqui, olha, vocês veem que tem uma linhazinha vermelha, tem uma laranja, uma azul, uma verde. Essas linhas, elas vão falando o cenário esperado para o período, olhando os últimos 10 anos do município, tá? E aí, teoricamente, historicamente, essa linha vermelha seria o máximo dele antes de entrar em epidemia. E olha como que está esse ano. Essa daqui é do município de Araraquara. Tá? O diagrama de Araraquara, mas não é diferente dos outros municípios da região. Como eu falei para vocês, todo mundo tá com uma transmissão explosiva. Esse ano, quem tá com a maior incidência nossa aqui é Descalvado. Descalvado, e se eu não me engano, depois Porto Ferreira. Tá? Número de casos. E aí a gente tem os exemplos práticos, então, que a gente usa, né? Então, essas informações para os bloqueios, como a gente já disse, direcionamento das visitas, nebulização, priorização dos bairros para desinsetização, campanhas educativas, a avaliação da assistência, da rede hospitalar, de emergência, também a gente usa esses dados. E também a vigilância dos primatas não humanos, a gente falou do Aedes, que a gente não tem febre amarela, mas ontem eu até discuti com o pessoal, como que está nessa vigilância de primatas não humanos, dos macaquinhos. Ontem eu trouxe aqui, semana retrasada, a gente teve um evento em Ribeirão Preto, e lá vocês sabem dos casos de febre amarela, né? Só dentro da USP, que é a faculdade lá, eles identificaram 25 primatas mortos, 25 macacos, né? Tinham 17 bugios e acho que, se não me engano, 8 saguis. Desses 25, 17 bugios, eles coletaram amostras de 10, o resto já estava com carcaça, não tinha como. Dos 10, os 10 estavam positivos. E dos saguis, dos 8 que eles coletaram, que estavam mortos, acho que 7 eles conseguiram coletar a amostra e 2 estavam positivos. E aí, o que a gente tem de comportamento? Os bugios morrem e os saguis, eles são mais resistentes. Então, eles se contaminam e eles ficam circulando e transmitindo, né? Ficam como reservatório ali natural da doença, ao contrário do bugio que morria. Então, a gente observa que antes a gente tinha um pico muito grande de casos de febre amarela que abaixavam rapidamente. Agora esse pico não acontece de uma forma tão intensa, mas ele está mais longitudinal. Então, a gente tem uma mudança de comportamento. E aí a gente precisa começar a buscar esses macacos. Porque eles identificaram bandos de macacos, macacos mortos e positivos, ali na beira do rio do Mugim. E aí a gente tem Santa Lúcia, a gente tem Rincão, a gente tem São Carlos, Descalvado, Américo Brasiliense, né? Muitos municípios aqui fronteiriços. A gente teve um caso de febre amarela humana que evoluiu a óbito em São Carlos. Nós tivemos um macaco positivo em Descalvado. E o que a gente está fazendo?
Cadê nossos macacos? A gente precisa começar a ir atrás para entender que percurso é esse que a doença está fazendo, que caminho que ela está tomando. Né? E aí, lá em Ribeirão Preto, eles mostraram a busca que eles fizeram de ir para a área rural. Então, já vai para a área rural para intensificar a vacinação, já orienta sobre essa questão dos primatas, conversa com esses moradores rurais, eles conhecem os macacos por nome, né? Vai todo dia de manhã lá na casa, na porta, comer frutinha, né? Eles sabem quantos tem no bando. Então, a gente precisa se aproximar de novo dessa população e notificar os casos. Então, encontrou macaco morto, tem que ser notificado, né? O pessoal, os veterinários do município precisam ir lá fazer coleta e mostrar, e mandar as amostras. Encontrou ossada, dá para notificar também. Não vai ter coleta de material, mas vai saber que ali morreu um animal. Então, são alertas que a gente precisa manter. Nas fotos que eles mostraram era impressionante, assim, a maioria dos macacos eram na beira do rio e estavam mortos assim perto de bambuzal, a maioria. Então a gente já sabe onde procurar, né? A gente precisa pensar em estratégias para fazer esse tipo de busca antes que o nosso cenário também piore, né? E a gente precisa proteger essa população. A gente vem anunciando isso da febre amarela, gente, desde dezembro do ano passado, nas reuniões com os gestores dos municípios. E a gente vem falando, vai chegar a febre amarela, intensifica a vacina, vai para a zona rural, vai atrás dos macaquinhos, vamos monitorar esses bandos. E a gente vê que muito município ainda está parado. Então, assim, é uma tragédiazinha anunciada que a gente está falando. Tá, será que está circulando febre amarela aqui? Com certeza, com certeza. Alguns municípios já estão fazendo campanha de febre amarela. O que é que ainda não foi? Essa campanha. Araraquara? Área rural, Araraquara fez. Araraquara, eu acho que fez área rural, se eu não me engano, esse ano foi feito. Araraquara eu sei que fez, São Carlos fez, Descalvado fez também. Santa Lúcia foi para área rural também, que eu lembro que o gestor comentou. Mas assim, essa busca por primatas, eu não sei se está acontecendo como rotina. Não sei se vocês têm equipe para isso. Tá? Para fazer esse monitoramento dos macaquinhos. Tem município que tem dificuldade até em ter veterinário. Tá? monitoramento é só com os macacos que estão mortos. Então, a gente pode, tem um sistema que se chama Sisgel. Vocês todos podem instalar ele. É um sistema muito interessante. A gente pode registrar animais, qualquer tipo de animal silvestre que você encontre, vivo ou morto, né? E aí ele vai registrando os locais, ele tem o georreferenciamento. Então, é interessante a gente saber onde tem bando de macaco. Aqui tem, né? E aí, se daqui uma semana os funcionários não ouvirem mais os macacos, eles precisam estar orientados de que tem que entrar em contato com a vigilância, tem que fazer uma investigação. Então, essa conversa que a gente tem que ter com a população. Gente, tem macaco? Ó, legal, vê mais ou menos quantos tem. Se eles mudarem o comportamento, avisa a gente. Se vocês encontrarem algum macaco andando no chão, que não é hábito dele andar no chão, né? Comunica. Se encontrar ossada, avisa a gente, ou o próprio macaquinho morto. Então precisa ter essa comunicação, porque o pessoal da área rural, eles encontram, eles têm um carinho, às vezes, pelo bichinho, ele vai lá e enterra, não avisa ninguém. Então a gente precisa... fez uma buscativa, está fazendo vacinação canina e já passou a fazer uma buscativa por primatas também, já orientando a população, para notificar caso contrário. Legal. Avisar. Lembrando que a gente não captura macaco doente, né? Sei lá, você vai pegar o macaco, ele estava no chão, você foi pegar, ele saiu, conseguiu fugir, se movimentar, subir numa árvore, se abrigar, a gente não pega esse tipo de animal. O animal silvestre, ele é protegido ali pela lei, né? A gente vai monitorar ele, e aí depois, né, se a gente encontra ele morto, enfim, normalmente ele dura algumas horas, aí é feito a coleta, a amostra, tudo certinho do material do macaco depois que ele morre. Tá joia? Que horas são? Tô sem relógio. Que horas são? Tá. Aqui, gente, ainda sobre aquelas fichas, é o Reinaldo, né? Reginaldo.
Reginaldo comentou sobre o preenchimento. Então tem tanto a questão dos dados para vocês do controle, quanto para a gente também na parte da epidemiologia, né? O que a gente consegue observar com isso? Esse dado aqui é do estado de São Paulo do ano de 2024. Aqui nas barras são o número de casos confirmados e o risco em vermelho foi a letalidade, os óbitos que nós tivemos, tá? Sempre a gente observa isso no final da transmissão, né, aumenta a letalidade. A gente começa com menos casos, mas a gente observa que tem um aumento do número de óbitos. Então, tem pouco caso, mas acontecem óbitos ainda nesse período mesmo que no fim ali da transmissão. Aí aqui os sintomas mais presentes, então também tem isso na parte da ficha, né? A gente observa, ó, 70% apresenta febre, 68% mialgia, depois a gente tem, ó, cefaleia, náusea, vômito, dor nas costas, dor nos olhos, petec, ó, só em 6,8%, exantema em 6,3%, prova do laço 2,8%, ó, 54 casos só. No estado de São Paulo, foi sinalizado na ficha do Sinan que a prova do laço deu positiva. Será que a gente está fazendo prova do laço? Ou não está registrando? Eu arrisco que a gente não está fazendo. E aí esse paciente deu a prova do laço, não sei se todo mundo sabe como é. A gente afere a pressão do paciente, faz a média entre a máxima e a mínima ali, né? O pessoal da enfermagem vai somar e dividir por 2. Vai colocar de novo o aparelhinho de pressão, então, sei lá, estava 12/8, vai insuflar, a média vai dar 10. Vai colocar o aparelhinho de pressão ali no braço da pessoa, vai insuflar até os 100 milímetros ali de mercúrio e vai esperar uns minutinhos. Aí adulto é um tempo, criança é outro tempo. E vai observar. Então, ficou lá 5 minutinhos e vai observar se saiu umas bolinhas vermelhas, né, as petequias no braço da pessoa, e vai fazer uma contagem nesse quadradinho de 2,5 centímetros por 2,5 para saber se é positivo ou não o teste. Isso já mostra pra gente, se lembra lá do suco de laranja, se está vazando muito aquela parte líquida do sangue, que é um sinal de alarme, é um sinal de que essa pessoa pode entrar em choque. Então, esse exame bobinho já me diz muita coisa e a gente não faz. Aí aqui sobre os óbitos, ó, na questão da comorbidade, então a gente olha muito para as pessoas com comorbidade. Só que olha só, a gente teve 19% das pessoas com diabetes, 33% de pessoas que foram a óbito com hipertensão, e 34% de pessoas sem comorbidade. Então, a comorbidade, ela impacta, sim, mas a gente também precisa ficar de olho em quem não tem comorbidade, porque também a gente está observando desfecho ruim em pessoas aparentemente saudáveis. E aí, às vezes, é o cara lá que teve dengue já pela segunda vez, que tá tudo bem, que a dipirona e o soro ele toma em casa. Só que será que ele tomou 6 litros de líquidos? Né? Aqui, quanto aos sintomas dos sinais de gravidade. Lembra que a gente falou do sangue, que a pessoa, né, falava de dengue hemorrágica? Aqui a gente consegue observar, ó, dos principais sintomas de alarme, né, sinais de alarme, a gente observa extremidade fria, alteração da consciência, taquicardia e o pulso débil, né, fraco. Não tem sangramento, estão vendo? Nos sinais de gravidade? Olha aqui, ó. Hematemas e melena e metrorragia volumosa e alteração do sistema nervoso central. Olha aqui que pouquinho. Né, ó, 23 casos, ó, de metrorragia, que é sangramento vaginal, né? Sangramento do sistema nervoso central, 27 casos. Ó, hematemas e melena, ó, 115, 114 casos. Os outros aqui, ó, em torno de 600. Então, a gente não tem que esperar o cara chegar ensanguentado para pensar em gravidade.
E aqui o período que eu trouxe para vocês. Quando que essas pessoas morrem também? É um dado que a gente consegue observar entre início de sintomas, quando que ele agravou, quando que ele evoluiu a óbito. Tudo pela ficha de notificação. Então aqui, olha, até o terceiro dia de sintomas, até o terceiro dia 3% evoluiu para óbito. De 4 a 6 dias, 29%. De 7 a 10 dias, 26%. Então, a gente tem aqui, ó, quase 70% das pessoas morrem nos primeiros 10 dias de início de sintoma. É quando a gente tem que carregar ele ali, ó, muito de pertinho. É quando tem que pedir o hemograma, tem que coletar de novo, tem que insistir com a hidratação, até esses 10 dias. Tá? Não é muito tempo, se a gente for ver, né? E a gente precisa alertar as pessoas desse período de maior gravidade. Bom, aqui acho que são desafios que a gente já foi conversando, né, bastante, a questão das co-infecções, subnotificação, comunicação eficiente dos dados, mobilização da população para assuntos sensíveis, são os grandes desafios que a gente enfrenta aí na nossa rotina, no dia a dia aí das arboviroses. E aí, por último, gente, eu queria deixar para vocês aqui o painel, não sei se todos já conhecem, da Secretaria de Estado da Saúde. Dentro desse NIES, aqui ó, NIES, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver um painel, e não é só das arboviroses, vocês conseguem ver até questão de financiamento, de repasse financeiro, tudo que é feito do Estado para os municípios, a gente consegue observar aqui no Estado de São Paulo, nesse painel NIES. Tá? E dentro dele, então, tem esse painel das arboviroses, vocês conseguem selecionar aqui por município, por ano, conseguem ver os dados de vocês. Aqui eu peguei do nossa região toda. Olha lá, nossa incidência aqui, ó, Descalvado em primeiro, Américo em segundo, Matão em terceiro, Ibitinga. Eu tinha falado que era Porto, não é não, ó. São Carlos, depois Porto. E aqui é o nosso desenho aqui no mapa. Também é do painel essas informações, tá? É isso, não sei se vocês têm alguma dúvida. Não? Aí aqui tá meu contato, telefone, e-mail, se precisarem, tá bom? A gente do GVE está à disposição. Obrigada, gente.